Eu vou avisar logo de cara, se você ainda acha que o que está acontecendo no Brasil é excesso pontual, erro isolado ou coincidência institucional, esse vídeo não é para você. Porque hoje a gente vai falar de padrão, de abuso, de dois pesos, duas medidas e de um judiciário que resolveu brincar de governo imperial, sem freio, sem limite e sem nenhum constrangimento. No centro desse espetáculo grotesco está Alexandre de Moraes, o homem que não erra, não recua, não explica, só manda. Vamos começar por Jair Bolsonaro. E é importante relembrar a todos que tudo que está acontecendo ao Bolsonaro é por conta de uma facada dada numa tentativa de homicídio porque não queriam deixá-lo chegar à presidência. E hoje ele está preso, na minha opinião, pelo mesmo motivo. Mas os fatos são: Bolsonaro sofre uma queda, um idoso lotado de comorbidades, com histórico cirúrgico extenso, risco neurológico conhecido. E na medicina real, fora da cabeça iluminada dos que habitam Brasília, o caso do traumatismo do presidente levaria a uma avaliação médica intra-hospitalar imediata, com exames urgentes, com avaliação imediata e contínua. Mas em Alexandria, não. Em Alexandria, a saúde do presidente vira processo administrativo. O exame vira concessão graciosa. O atendimento vira ato de bondade judicial. E assim, primeiro negam, depois condicionam, depois liberam parcialmente. Sempre com aquela mensagem subliminar que é óbvia para quem vê. Sem exagero, sem drama e, não criar narrativa, hein? Narrativa? Narrativa é fingir que isso tudo é normal, com todo o histórico do presidente após a queda, que não foi vista porque o cara tá praticamente numa solitária. A ida ao hospital foi negada por mais de 24 horas. E assim, eu não sou médica, o Alexandre também não é médico, ele é só imperador. Portanto, acho que aqui é importante a gente ouvir a avaliação médica especializada sobre o caso. Polêmica envolvendo o trauma de crânio do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro teria caído durante a noite e batido a cabeça em um móvel que tem ali na cela onde ele está. Não se sabe se houve perda de consciência no momento do trauma ou não, porém, sabe-se que houve alteração de memória do período de tempo logo após ou algumas horas após o acidente em si. Isso foi relatado amplamente por médicos e pela própria esposa, Dona Michele. Isso tem um nome técnico, isso se chama amnésia lacunar. Os guidelines da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia são muito claros no manejo do trauma de crânio. Não falo em nome da SBN, porém, como neurocirurgião há mais de 20 anos, tenho pleno conhecimento dos guidelines. Quando há um trauma de crânio, onde há perda de consciência no momento do trauma, ou amnésia lacunar, que é justamente o que aconteceu com ele, há indicação absoluta de monitoramento intra-hospitalar do paciente, pelo menos pelas primeiras 24 horas, em um hospital que tem acesso à tomografia de crânio e equipe de neurocirurgia de retaguarda, porque há um risco de desenvolvimento de hematomas extradurais ou subdurais nessas primeiras horas e, talvez, se isso acontecer, será necessária a intervenção cirúrgica imediata sob risco de vida. Veja, não estou aqui tendo nenhuma posição partidária, estou sendo exclusivamente técnico. No início da minha carreira, trabalhei em muitos hospitais públicos violentos, como o Hospital do Campo Limpo, Pirajussara, o Hospital de Serraria, aonde era comum termos bandidos presos em flagrante, estupradores, assassinos, indivíduos que cometeram latrocínio, assaltantes de banco, que tinham condições de emergência e ficavam em ambiente intra-hospitalar, sob escolta policial, até que a sua condição de saúde se estabilizasse e eles pudessem ser transferidos para o estabelecimento penal. Ficavam ali sob os cuidados médicos, mas sob escolta da autoridade policial. Volto a dizer, não se trata de partidarismo, se trata de uma postura técnica que é garantida mesmo a bandidos da pior estirpe presos em flagrante. O Conselho Federal de Medicina se manifestou a respeito disso, tem uma nota do Conselho Federal de Medicina que foi tornada pública, aonde ele diz que a autonomia médica deveria ser respeitada e, nesse caso, foi explicitamente desrespeitada. Então fica aqui o meu esclarecimento técnico para que vocês não se deixem manipular por noticiazinhas que saem na mídia. Direito à saúde é um direito fundamental que até bandidos da pior qualidade têm direito, quanto mais um ex-presidente da República. Então, foi o que o neurocirurgião relatou. Médicos assistindo a esse absurdo resolveram agir como médicos. Aí,
o Conselho Federal de Medicina instaura uma sindicância técnica legal prevista em lei para apurar o que foi que aconteceu e se houve de fato uma negligência que foi noticiada em tempo real por toda a mídia. Mas aí entrou o imperador. Alexandre anula de forma monocrática e de ofício essa sindicância, chama a atuação médica de desvio e manda o presidente do CFM prestar depoimento para se explicar. E assim, eu não tenho certeza se vocês entenderam a gravidade disso, mas o doutor Enio Virtebo fez questão de mastigar essa loucura lá no Twitter. Aspas para ele. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente anulou a abertura de sindicância do Conselho Federal de Medicina para apurar o atendimento médico de Bolsonaro. Vamos falar o óbvio? É uma ilegalidade bizarra de Moraes. 1. O STF não tem competência para anular sindicância de autarquia de forma originária. 2. A anulação, ao que tudo indica, foi feita sem qualquer provocação. 3. O presidente do Conselho Federal de Medicina está sendo intimidado pelo ministro. Inclusive, Moraes não cita nem qual seria a conduta criminosa do presidente do CFM que será apurada. Ele deixa em aberto para constranger e pressionar. E 4. Moraes ataca o Conselho Federal de Medicina, dizendo que eles emitiram a nota em total ignorância. Moraes não aceita qualquer controle externo sobre seus atos insubordinados. Isso é mais um degrau que o ministro sobe na sua escalada autoritária. Hoje é o Conselho Federal de Medicina. Amanhã é a Ordem dos Advogados do Brasil. Acorda, Beto Simonetti. Daqui a pouco, o Moraes vai começar a anular até as suas notinhas de repúdio. Fecha aspas. E aqui eu já lembrei a vocês que o Collor foi mandado para a prisão domiciliar humanitária porque ele tem Parkinson, apneia e bipolaridade. Mas eu já lembrei para vocês que o mesmo Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar ao Chiquinho Brazão, o acusado de mandar matar a Marielle? Pois é, Chiquinho Brazão tá em casa. Mas o Bolsonaro... Então, a gente não sabe o exato momento que ele se acidentou. Conversando com ele, quando eu cheguei na sala onde a gente é liberado para poder ter esses 30 minutos, ele não conseguia falar, ele não se lembrava. Eu perguntei para ele, foi pela manhã? Porque ele tem uma pequena janela. Ele falou, eu acho que não, porque ainda não tinha luz do dia. Então a gente não sabe se foi já amanhecendo ou se foi à noite, na madrugada. A gente não sabe o tempo certo. Ele teve muita dificuldade, a gente não sabe se ele estava dormindo, levantou sonolento para ir ao banheiro e na volta caiu, porque eu fiquei sabendo que tem um degrau do quarto para o banheiro, a gente não sabe exatamente. Então não posso confirmar isso para você, se ele teve tempo de lembrar também, se ele tem essa medicação forte que ele toma, um Ampliquitil, que deixa ele muito sonolento, tanto que tem que ser fracionada, se ele tomar um comprimido de 100 miligramas, né, doutor Caiado? Ele fica o dia todo deitado, ele não consegue interagir com você, então é fracionado. Então ele não fica 100% bem. Então não sei se ele lembrou também que ali tinha uma campainha para ele poder pedir ajuda. O Jair é uma pessoa que ele já acostumou a conviver com a dor, desde 2018. Por 3 vezes dentro do hospital, eu vi ele pedindo para Deus levá-lo, porque ele não aguentava a dor que ele estava sentindo, por conta do intestino. Então ele já se acostumou, ele já está nessa zona de sofrimento, e eu acho que isso é até para ele trabalha o subconsciente dele, para ele poder continuar vivo. Ele já ligou esse modo sobrevivência. Então ele é uma pessoa que ele não gosta de incomodar. Eu estou casada com ele há 18 anos, eu sei que ele não gosta de incomodar em relação à alimentação. Ele aprendeu a viver do jeito dele. Então, a gente tem esse cuidado porque ele tem 70 anos, ele já passou por 9 intervenções cirúrgicas, ele tem várias comorbidades, então a gente sabe que a medicação também é uma medicação que tem fragilizado ele tem essas tonturas. Em casa, eu fico sempre ao lado dele. Quando ele levanta, eu já estou ao lado dele, porque eu tenho medo dele cair, ele tem aquela tontura matinal. Então a gente não pode, tem labirintite, a gente não pode afirmar
Se ele foi negligente, é óbvio que ele não seria com ele mesmo. Cara, é muito pesado, até porque, pela resposta da Michelle, você percebe que a mídia tá tentando, de alguma forma, imputar a responsabilidade do traumatismo ao próprio Bolsonaro, como se ele tivesse sido negligente com ele mesmo. E aí vem a Veja com essa matéria. Saúde de Bolsonaro vira foco de tensão e amplia dilema do STF sobre execução de pena. Sucessivas intercorrências médicas do ex-presidente alimentam o pedido de prisão domiciliar e levantam risco de vitimização política. Risco de vitimização política, veja. O cara teve um traumatismo craniano após 4 procedimentos cirúrgicos. Ele fica em um quarto sozinho, na carceragem da Polícia Federal. O cara tem exames negados nas primeiras 24 horas, que todos nós sabemos que são as mais importantes. Mas tem o risco de vitimização política? E o que eu tô percebendo é que a mídia tá com receio da população começar a falar em voz alta, vencendo o medo, que, opa, isso aí não tá bizarro demais? E vem cá, quem é que tá preocupado com o presidente do Conselho Federal de Medicina sendo agora levado para prestar depoimento por exercer suas atribuições? Estamos agora cerceando médicos no Brasil? Onde é que foi parar o slogan "Respeite a ciência"? Cara, cadê o Procurador-Geral da República? O PGR simplesmente sumiu. Se bem que ele só some quando o assunto envolve a direita, porque essa semana ele apareceu para pedir o arquivamento da investigação em cima do senador encontrado com dinheiro cagado na cueca. Vocês entenderam? O Gonê quer que se encerre as investigações do porquê o senador estava com dinheiro escondido da polícia em sua cueca. E citando esse moço que sofre de desaparecimentos pontuais, eu vou aproveitar para entrar no próximo tema do vídeo. Felipe Martins e o caso que deveria constranger qualquer pessoa minimamente honesta. Felipe Martins foi preso preventivamente, o motivo foi um suposto acesso ao LinkedIn. Sim, gente, LinkedIn, currículo online. E a acusação era que ele teria usado a plataforma, descumprindo ordem judicial. Mas aí, você não acredita o que a defesa fez? Fez o básico, o óbvio, o que o próprio Alexandre deveria ter feito antes de mandar prender alguém. Checou os fatos. Resultado, o último acesso do Felipe foi em 2024 e nenhum uso recente, nenhuma violação foi encontrada. Ou seja, o fato que levou Felipe à prisão preventiva não existia. Novamente, Felipe foi preso por algo que ele não fez. Em qualquer democracia funcional, isso encerraria o assunto. Mas aqui não. Aqui o juiz ignora a prova. E ignorar a prova não é erro técnico, é método. É praticamente dizer, a verdade não importa. E para piorar o pacote do absurdo, Felipe Martins foi transferido de presídio, levado na surdina para a penitenciária que o jogou numa solitária com privação sensorial. Sem aviso à família, sem aviso à defesa. Primeiro prenderam sem fato comprovado, ignoraram as provas da inocência. Depois isolam, depois fingem normalidade. Fingem que são o Godines no fundo da sala, assoviando, tipo, ai, o quê? Tem alguém falando comigo? E a imprensa? Boa parte está tratando isso como uma nota de rodapé. Normalizar o absurdo virou linha editorial. E assim, o regime se consolida, com direito ao PGR, Paulo Gonê, fazendo de conta que não está vendo, enquanto a militante que atua como jornalista faz piada ao vivo sobre o traumatismo do Bolsonaro. A internet não deixará que a história esqueça tudo o que está acontecendo. Nós não deixaremos, pois estamos tendo filhos. Nossos filhos estão tendo os nossos netos. E estamos contando a eles, mostrando a eles cada acontecimento. Tudo o que aconteceu é um caminho sem volta. E é bom que eles saibam disso. Aliás, eu realmente acredito que eles possuem plena consciência desse fato. Eles sabem que perderão o controle, que perderão o poder, que serão julgados por seus atos. E por isso tamanha repressão. Por medo. Medo da responsabilização de seus próprios atos. Mas tá, vamos agora subir o nível, se é que isso é possível. Nos bastidores, um aviso circula no PT e está estampado no jornal como se fosse algo supernatural. Cuidado com o Banco Master. Segundo a apuração do Lauro Jardim do O Globo, Lula já foi alertado por gente do próprio partido que se o Vorcaro, presidente do Master, abrir a boca, a bomba também vai explodir no colo do partido. Palavras da própria matéria. Agora vem cá.
Em qual democracia relativa uma notícia como essa sai no jornal de que, se o presidente do banco, alvo de um dos maiores escândalos financeiros do país, abrir a boca, o PT, partido do presidente, que teve sua cúpula inteira envolvida na Lava Jato e só se safaram porque o STF anulou as provas, vai ser explodido? Ah, gente, matéria dessa de boa, vamos só deixar isso aí, matéria de um parágrafo, só pra ninguém falar que ninguém noticiou. Bicho, tá todo mundo louco? O jornalista Ricardo Feltrin fez um vídeo em que ele comenta ter conversado com uma pessoa envolvida no caso Master e ela relatou que o melhor para o Brasil era que esse caso fosse arquivado, porque se o povo tomar o real conhecimento do que aconteceu naquele banco, não vai sobrar república, que é um novo nível de corrupção e que nós não estaríamos preparados para isso. O que nos leva ao último assunto desse vídeo. TCU. O recuo vergonhoso do ministro que estava isolado. Todos nós estamos assistindo o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, que, aliás, é importante ressaltar, não possui competência para tal, tentando fazer uma inspeção no Banco Central na tentativa de, segundo a matéria, reverter a liquidação do Banco Master. O órgão fiscalizador estava indo parar no banco dos acusados. Igualzinho aconteceu na Lava Jato, onde quem investigou corruptos acabou virando vilão. E antes de continuar essa história, eu preciso trazer para vocês o porquê essa reversão da liquidação do Master é tão importante. E como eu não sou louca de trazer em minhas próprias palavras, eu vou deixar a Malu Gaspar explicar. Bom, André, tem vários aspectos dessa decisão do ministro para comentar. Primeiro, que é muito estranho que o ministro inicialmente reclamou que a ação do Banco Central sobre o Master tinha demorado e agora ele está achando que foi precipitada. Tudo depende do momento e das circunstâncias que a gente está vendo quais são. Agora, segunda coisa, o TCU tem poder para reverter uma liquidação? Uma coisa é você ter poder para investigar a ação do Banco Central. Outra coisa é reverter uma liquidação que foi realizada a partir da constatação de fraudes. Se o ministro acha que tem poucos documentos para mostrar o que é a fraude ou não, isso é outra coisa. Agora, reverter a liquidação, que é o que a gente sabe que é o que se quer nos bastidores, não me parece que o TCU tem esse poder. Isso vai gerar uma outra questão e isso vai acabar caindo no STF. E aí tem o último aspecto que eu queria falar, justamente relacionado a essa questão do Supremo Tribunal Federal. Por que tanta insistência em reverter essa liquidação? A gente sabe que se o banco do Vorcaro voltar a funcionar, muito provavelmente ele vai morrer novamente, porque não tem mais credibilidade. Quem vai comprar um título desse banco? Quem vai fazer um depósito nesse banco? A gente sabe que não é isso. Agora, por que acabar com a liquidação? Porque a liquidação é o último ponto, é o último flanco de investigação sobre o que aconteceu no Master. O liquidante tem acesso a todos os papéis, que hoje a gente não tem mais no STF, não tem mais na CPI. Se acaba com a liquidação, a gente não fica mais sabendo o que aconteceu no Banco Master. Vocês entenderam? Com a liquidação do Banco Master revertida, os dados da falcatrua monstruosa que o Brasil não está preparado para saber vão desaparecer. Os caras estão desesperados para enterrar isso. Mas o problema é que o escândalo se tornou maior do que eles conseguem matar no peito, a ponto de ministros do STF se manifestarem em off para jornalistas, dizendo que essa atuação do TCU é um absurdo. E vem cá, se o STF não vai matar essa no peito, só sobrou uma única alternativa ao ministro Jonathan de Jesus: arregar. Em meio ao desgaste do TCU, Jonathan recua de inspeção no Banco Central e de possível cautelar em favor do Banco Master. Relator havia ficado isolado e teria exposto a Corte de Contas desnecessariamente. Ainda mais depois do novo escândalo que o Banco Master comprou influenciadores para atacar o Banco Central em favor do próprio Banco Master. E se não me engano, o Alexandre chamava isso de milícia digital. Né, Alexandre? O que eu tô entendendo disso tudo é que vai dar Merlin e ninguém quer tomar para dentro sozinho. Logo, podemos esperar o escândalo completo ou a conta-gotas. Depende do que a imprensa vai querer fazer. E galera, isso tudo não é acidente, não é um excesso pontual, não é coincidência. É projeto de poder. Um projeto onde o juiz vira imperador, a prova vira detalhe, o direito vira concessão, a instituição técnica vira obstáculo e o cidadão vira só um dano colateral. A pergunta não é mais se isso vai parar. A pergunta agora é:
Quem ainda tem coragem de enfrentar isso? Aguardando as cenas dos próximos capítulos. E já que você ficou até aqui... Gente, quando você mistura petróleo, socialismo e o legado de Hugo Chávez, o resultado é igual miojo feito sem água. Dá ruim. É isso que está acontecendo na Venezuela. Antes, nossos vizinhos venezuelanos eram um país rico e tinham a maior reserva de petróleo do mundo. Mas hoje a gente vê pessoas fugindo de um cenário tão horrível que parece mais um filme distópico. E o pior é que o mesmo enredo está sendo reescrito aqui no Brasil com uma pitada de democracia do amor, bem no estilo Brazuela. Quer entender como essa história bolivariana gerou tanta destruição e caos? Então se joga no meu novo documentário sobre a Venezuela, na minha série sobre as Revoluções Vermelhas. Você vai ver como essa história de Chávez e Maduro começou e, pior, como ela ainda continua. Porque, meu amigo, se nada mudar, nós seremos a próxima temporada com Venezuela. Esse conteúdo exclusivo já está disponível para você assistir na Família Te Atualizei. Assinando o meu site agora, você terá acesso a todos os meus documentários sobre as Revoluções Vermelhas, incluindo esse novo sobre a Venezuela. E há vários outros conteúdos exclusivos que costumam desagradar bastante a nossa linda democracia do amor. Toque no link fixado aqui no primeiro comentário e entre agora para a família. Juntos, você sabe, a gente é mais forte. Assinando o teatualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet, porque lá você pode postar vídeos que considera relevantes, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Bolsonaro conseguirá prisão domiciliar ou será mantido esse cabo de guerra político com a vida do ex-presidente e líder da oposição? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!